Um dos propósitos pelo qual Deus nos fez está contido no início do livro de Gênesis. Após o Criador preparar todo o ambiente e criar o primeiro casal conforme a sua imagem e semelhança, viu Deus que era muito bom. Em Gênesis capítulo 3, versículos 8 e 9 diz: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? Aqui podemos perceber que o Deus Criador de todas as coisas deseja dialogar conosco e ser íntimo nosso. Mas será que temos buscado ser íntimo dele? Saber que o Criador de tudo te ama, saber que ele tem um bom plano para você e deseja ter um relacionamento de perto com você, te traz alegria? Ainda sobre a passagem bíblica, naquele momento que Deus pergunta: Onde estás? O primeiro casal, Adão e Eva, já tinham se desviado daquilo que o Senhor instruiu, que era para o próprio bem deles. Então, o que era perfeito na criação tornou-se imperfeito, pois houve a separação de Deus com o homem, devido à corrupção e o surgimento da natureza pecaminosa, que é justamente contrário à vontade de Deus. E talvez você se pergunte: por que Deus colocou aquela árvore no jardim do Éden, já que poderia trazer tantas consequências ruins? Pois aquela árvore representa a nossa livre escolha. Assim, permaneceriam com o que Deus disse ou escolheriam aquilo que o Senhor lhes orientou a não fazer. Contudo, o Senhor não abandonou o ser humano nesta terra, para perecerem eternamente. Ele tinha um plano justo e suficiente para nos libertar, nos curar, nos trazer para a vida, pois enquanto estivermos sem Cristo, estamos mortos em nossos pecados, como a Bíblia diz em Efésios 2:5, e a reconciliação com Deus Pai. A partir disso veio as consequências dessa separação com o Criador. Adão e Eva, por ter dado ouvido ao inimigo, fez com que esse inimigo tivesse legalidade na terra. Porém, Deus não desistiu dos seres humanos. A natureza pecaminosa que herdamos é inimiga de Deus, pois se inclina para o mal. Por isso é necessário arrependimento. Então, Deus proveu para nós em justiça, pois a base do seu trono é justiça e juízo. Pela sua grande misericórdia, enviou seu Filho Jesus, santo e puro, para ser o mediador entre nós e Deus. Sendo que através de sua vida, morte e ressurreição, foi o suficiente para pagar a nossa dívida de pecados, comprada pelo seu precioso sangue. A ira que vinha para nós pecadores foi posta em Cristo, para que em Cristo sejamos perdoados das nossas culpas e termos paz com Deus. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte, porém Jesus assumiu ali na cruz todos os nossos pecados de forma substitutiva, para que todo aquele que nele crer fosse diante de Deus, através de Cristo, confessar os seus pecados e obter perdão, ser reconciliado e ter a vida eterna com Ele. Para sermos perdoados, não é automático. É preciso irmos em oração nesta convicção do que Cristo fez e confessar os nossos pecados a Ele, arrependidos verdadeiramente, e tomarmos posse do seu perdão, que é maior do que os nossos pecados, e em sua presença alcançarmos o seu perdão. Ficamos leves de todo o peso de culpa e condenação, mediante ao que Cristo conquistou para nós. E isto é diário, pois a partir do momento que escolhemos caminhar com Deus, vamos sendo capacitados a não viver no erro com a ajuda do Espírito Santo, pois já não somos mais escravos do pecado. Então, a cada novo dia, o nosso alvo deve ser sermos mais parecidos com Cristo. E enquanto estamos aqui na terra, a errar menos e a acertar mais, pelo conhecimento da sua palavra, até a segunda vinda de Jesus, que vem nos buscar e transformar este nosso corpo em um corpo glorioso.
Em Oséias capítulo 6, versículo 3, diz: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Conhecer o nosso Deus nos traz a noção de propósito em toda a criação. A partir do conhecimento dele, nos conhecemos e percebemos o sentido das coisas e situações aqui na Terra. E podemos também identificar o inimigo, pelo conhecimento da verdade que está na Palavra de Deus. É maravilhoso compreender que Ele é bom e nos ama, e deseja que escolhamos a vida e não a morte. Saber que o Criador do Universo é bom, eterno, perfeito, justo, misericordioso, poderoso, criativo, fiel às suas promessas, conhecedor de tudo o que acontece, inclusive de nossas intenções, perceber que Ele é a fonte de vida e que sem Ele não existiríamos, nos ajuda a reconhecê-lo, e para nos aproximarmos é preciso buscá-lo de todo o nosso coração.